Então, galera, tudo bem? Nosso IPC de hoje vem falando sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre predicação. Muito aluno confunde predicação com tipo de predicado. São coisas completamente diferentes e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vem comigo! Meus amigos, quando você fala em predicação, qualquer questão que o sujeito coloque lá para você, eu quero que você veja a predicação do verbo. O que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção que a predicação normalmente está relacionada a tipo de transitividade do verbo. Eu posso pensar dessa forma. Quando ele fala para você que você tem que definir o tipo de predicação, muitas vezes ele está querendo saber se o verbo é transitivo, intransitivo, se é bitransitivo. E como é que você sabe isso? Bem, você pode chegar e fazer a seguinte pergunta. O verbo está aqui, comprar. Quem compra, comprar algo, compra para alguém. Se eu jogo algo, jogo para alguém. Se eu peço algo, peço a alguém. Normalmente, a ação verbal, quando eu pratico a ação verbal, a ação recai sobre pessoa ou sobre objeto. E aí que está, ou coisa. E você só tem que fazer essas duas perguntas. O que e quem? Te provo agora. O barco afundou. O verbo afundar é um verbo que cabe em si, ele não precisa de complemento, ele não pede nenhuma palavra, nenhum substantivo ou pronome para poder complementá-lo. Como ele não pede nenhuma palavra para completar o sentido, ele é o chamado verbo intransitivo. Então, verbo intransitivo são aqueles verbos que não precisam ou não apresentam complemento naquela estrutura frasal. Então, se você pegar o verbo, por exemplo, morrer, fulano morreu, é um verbo intransitivo. Se você vira para mim e fala que fulano fugiu, fugir é um verbo intransitivo. Ele não pede, ele não apresenta complemento na estrutura frasal. Agora, se eu pegar um verbo como conquistar, o time conquistou títulos. Veja bem, quem conquista, conquista algo, conquista para alguém. Aqui na frase eu só sei que ele conquistou o quê? Títulos. Títulos é coisa que ele conquistou. Veja, não há nenhum tipo de preposição unindo o objeto ao verbo. Como não há nenhuma preposição e o verbo não pede essa preposição, ele não exige preposição, você dirá que ele é um verbo transitivo direto. E aí você pode guardar o seguinte: toda vez que você tem um verbo transitivo direto, você terá obrigatoriamente o que como complemento? Um objeto direto. Agora, ele assistiu. O verbo assistir pode ter várias predicações, mas você sabe que o verbo assistir, com o sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele rege preposição a. Então, ele assistiu ao jogo, ele assistiu ao evento. Veja bem, ele rege preposição a. Se ele rege preposição, então você tem um verbo transitivo indireto. Todo verbo que é transitivo indireto, ele vai apresentar o quê? Um objeto indireto. E aí que está a grande questão. Eu posso ter, então, o verbo intransitivo, que não apresenta objeto. Eu posso ter o verbo que pede objeto com preposição e sem preposição. E aí vem o quarto e último caso. Ele pediu. Quem pede, pede algo a alguém. Ele pediu o quê? Paz. A quem? A torcida. Observe, eu tenho tanto objeto direto quanto objeto indireto completando o sentido do verbo. Então, eu diria que o verbo é bitransitivo. Então, o verbo ele é transitivo direto e indireto porque ele apresenta o que na mesma estrutura? Ele vai ter o objeto direto mais objeto indireto. Então, na aula de predicação, para você identificar essa questão do verbo, é muito importante que você identifique o verbo e observe se ele pede ou não, ou se ele apresenta ou não complemento, se ele é um verbo que cabe em si e se ele, no caso, é um verbo que pode ter dois complementos. Se tiver dois complementos, aí ele se torna bitransitivo. Tudo bem? Não erre mais essa questão, porque uma coisa é predicação, outra tipo de predicado. Até o próximo encontro.